Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus Cristo. Esse amigo que vos fala, pastor Maxwell, gostaria de lhe deixar uma mensagem para edificar a sua vida. Está escrito em Salmos capítulo 40, oração para livramento. Eu gostaria de enfatizar esse texto bíblico em relação à oração para livramento. Quem é que não deseja um livramento para a sua vida? Existem pessoas que nesse momento agora querem um livramento sobre a sua casa, sobre o seu casamento, entre mãe e filho, entre marido e esposa. Quantas são as pessoas que estão dando entrada nos hospitais nesse momento e desejam receber um livramento, pois estão entre a vida e a morte. Existe um caminho, existe uma receita, e essa receita vem do reino de Deus para mim e para você, para todos aqueles que assim fizerem, como a Escritura Sagrada há de nos ensinar nesse momento. Olha só: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quando o ser humano toma uma atitude de se inclinar diante da presença de Deus e começa a invocá-lo, clamando por socorro. O que significa socorro? É um estado lastimável, é um estado entre a vida e a morte, é um estado de desespero, e homem nenhum pode fazer como nosso Deus assim tem feito, livrando os seres humanos da morte, livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, de toda a investida de Satanás. Por isso que Jesus nos ensina para que a nossa confiança venha a ser depositada unicamente na presença dele, e uma vez invocando a ele e esperando confiantemente, ele se inclina. Você pode analisar quantas pessoas hoje em dia clamam a bancos, a familiares, a porta de empresas, colocando sua confiança no próprio homem, que é terreno. O homem nasce, cresce, se multiplica, envelhece, depois vai embora. Mas Jesus Cristo é eterno. E uma vez ele falando a mim e a você, que clamando a ele, invocando a ele, ele o quê? Se inclina para ouvir a oração do necessitado, para ouvir a oração daquela mãe, daquele pai, daquele desempregado, daquele enfermo, daquele que está em um estado entre a vida e a morte. E Deus fala o quê? Responde. Mas como responde, pastor? Tanto é que quantas são as pessoas que não testemunham diários na igreja, que Deus livrou do desemprego, livrou da falência, livrou da morte, livrou da separação, livrou de todos os vícios. Só Deus pode fazer isso. Por isso eu convoco todo o povo do estado do Rio de Janeiro, você que está ouvindo e vendo esse vídeo, para estar conosco neste domingo, levantando um clamor este que eu tenho certeza, porque a Bíblia é verdadeira, que no alto dos céus Deus estará no seu trono, como se está, ouvindo o nosso clamor e, além disto, respondendo. Porque quantas são as pessoas, meus amados, que conseguem ouvir o clamor do seu socorro? De repente o seu vizinho já sabe da sua história do começo ao fim, tem visto a sua aflição, mãe, tem visto a sua aflição, pai que está desempregado, e eles nada podem fazer, porque o ser humano tem um certo limite, mas Deus é ilimitado. E uma vez depositando a nossa confiança nele, uma vez crendo nele, uma vez invocando a ele, olha o que ele diz: ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele não inclina apenas a nosso favor, ele não se inclina apenas a nosso favor, ele, além de se inclinar, ele manifesta o seu amor, manifesta a sua misericórdia, manifesta todo o seu poder para restaurar, libertar e salvar. Tanto é que ele diz no versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um lamaçal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. O que significa firmar os passos? Quando a pessoa está em desespero, ela não consegue designar um caminho reto, ela não consegue ter uma direção, ela não consegue ter sabedoria. Na verdade, ela até tem sabedoria, não consegue colocá-la em prática. E uma vez invocando a Deus, confiando nele, ele firma os nossos passos. Para quê? Para que venhamos chegar no objetivo a qual o nosso coração tem desejado. Porque o nosso Deus, ele é o nosso Pai.
E o interesse do nosso Pai é de vê-lo sorrir, é de vê-la sorrir, é de vê-la feliz, é de vê-la com vida, é de ver a sua família restaurada, de ver o seu irmão, a sua casa com saúde, com paz, com prosperidade. Mas é necessário tomarmos uma atitude, curvarmos diante dele, nos rendermos a ele, clamando a ele, invocando a ele por socorro. E uma vez fazendo isso, ele é fiel para nos responder, e além de responder, nos guarda, nos salva, nos abençoa, abrindo as portas que o homem não tem autoridade para abrir. Por isso, esse amigo que vos fala, pastor Maxwell, eu convoco você para estar conosco nesse domingo, buscando as grandezas de Deus. Qual o horário, pastor? 8, 10, 15 e às 18 horas. Eu vou ter o maior prazer de lhe atender. Estarei aqui em todos os horários. Pastor, o endereço? Rua Agoto Lobo, 167, na Tijuca. Fica perto do Rio Comprido, em frente ao Banco Itaú. Não tem como errar, não tem como errar. Eu aguardo você, eu aguardo a senhora, eu aguardo o senhor, que tem de repente batido em tantas portas e não tem obtido resultado. Você há de bater numa porta certa, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que todos que vêm a mim jamais os jogarei fora. Clame a mim no dia da tua angústia e eu te responderei. Ele não diz que há humanidades, ele não diz que são governos, ele não diz que são as leis, ele não diz que são os homens. Ele, no singular, o Senhor dos Exércitos, há de responder quando aquele ou aquela passa a se inclinar confiando nele. Amém? Confie em Deus, espere em Deus e o mais ele fará. Eu quero nesse momento mostrar algumas imagens do que acontece aqui na Tijuca, especificamente do domingo. Vamos das imagens e eu volto já. Você já deu um bom dia para o seu amigo? Já? Eu não? Então dá bom dia isso, dá bom dia isso. Abraça ele se necessário for, abraça e diga: Jesus é contigo, amém? E batendo palmas com alegria. O poder de Deus, a paz que dá para ser melhor.
que você tocar, vai, vai! Abençoado será. Amém? Bem forte para ele. Graças a Deus. Você viu aí as imagens de pessoas que também estavam em necessidade, clamaram por socorro e foram respondidas, estão sendo respondidas, porque passaram a estar o quê? Em comunhão com o Espírito Santo. Você quer conhecer em algo que tem me chamado a atenção? Nesse momento existem várias pessoas que estão dando entrada no hospital e ali estão sendo diagnosticadas. Engraçado, ninguém pergunta se aquele médico está credenciado verdadeiramente. Ninguém pergunta se aquele medicamento está vencido, não. Pelo ato de desespero, pelo ato de morte. Quantas são as pessoas que me atendem logo? Cadê o remédio? Me aplica logo a injeção. Ela não quer saber se aquilo está vencido, se o médico está credenciado. Ela quer saber o quê? De receber aquele medicamento, porque ela passou a confiar em quem? Naquele médico. Pela sua vestidura, pela sua forma de agir, pelo ambiente que ele se encontra, sendo um doutor, sendo uma doutora, não criticando a medicina de forma alguma, estou falando no sentido emocional de confiar no homem. O homem é falho, pois quantas são as pessoas que adentram no hospital, entram e não conseguem sair, e os próprios médicos dizem, tentamos de tudo, de todas as formas, mas não tivemos êxito. Mas uma vez clamando a Deus, invocando a Ele responde do seu trono de glória, seja um estado de morte, seja de repente uma situação familiar ou financeira, uma dívida, um princípio de falência, seja qual é a situação no estado de morte, repito, Deus ele pode mudar a sua história. É necessário uma atitude da vossa parte. E uma vez tomando uma atitude, crendo em Deus, invocando a Ele te responde. Eu tenho certeza que por intermédio desta mensagem, curta e objetiva, Ele já está te respondendo. Eu tenho certeza absoluta que o seu coração já está mais calmo, que a sua alma já está mais leve, que você já está começando a enxergar uma luz no fim do túnel. É Cristo Jesus, nesse momento, entrando no seu coração. Por que entrando? Porque o Senhor, a Senhora permitiu isso. Confie no Senhor e o mais Ele fará a favor da sua vida. Esse amigo que nos fala, Pastor Maxwell, lhe abençoo em o nome do Senhor Jesus. Domingo estamos aqui buscando as grandezas de Deus. Fique na paz no nome do Senhor Jesus.